Senhor, meus irmãos, queria trazer uma reflexão para o teu coração, uma palavra. Está no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 25 em diante. Eu vou ler alguns versículos, não vou ler todos, porque é um texto bem conhecido de todos nós. E a epígrafe traz a ideia de que Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. E o 25 diz assim, ó, e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? A resposta de Jesus está no 26. Jesus respondendo-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão que vos saciastes. O 27 ele diz assim: ó, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para realizarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? E no 31, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Aí Jesus responde no 32, dizendo, disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E o 33 aqui para encerrar, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O interessante é que na narrativa, Jesus está dizendo que o povo está atrás dele não pelos sinais que vêm, mas sim pelo pão que saciaste. O povo se apresenta diante de Jesus por causa de uma necessidade física e não por uma necessidade espiritual. Vejamos que as pessoas hoje estão atrás de Deus devido aos milagres e não devido ao relacionamento, à intimidade necessária com Ele. Então Jesus ele traz essa reflexão dizendo: não adianta vir atrás de mim por aquilo que vê, por aquilo que sacia, e sim tem que estar atrás de mim por aquilo que eu represento. E hoje estamos vivendo isso dentro da igreja. Muitas pessoas vão para o culto atrás de uma resposta, de uma profecia, atrás de um milagre, de uma cura, mas poucos querem ter um relacionamento genuíno, se aproximar de Deus com verdade. Então, quando Jesus diz assim: Moisés não vos deu o pão do céu, e o meu Pai vos dá o pão do céu, ele está falando de si mesmo, que ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Porque o maná, ele vinha todos os dias, e Deus não permitiu guardar. A cada dia Deus mandava o maná, mostrando um sinal de dependência, mostrando seu cuidado, seu zelo para com o povo. Então Deus estava dizendo para Israel: ainda que esteja no deserto, eu vou saciá-los diante da fome. E a rocha, que até está descrita em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, salvo engano, a rocha representa a figura de Cristo, aquele que sacia a nossa sede. Então o Senhor alimentava eles com maná e a rocha era uma representativa de Cristo que saciava a sede no deserto. Então, diante das nossas lutas e nossas caminhadas mais difícil, Cristo é o pão que sacia. Ele é o alimento para a vida eterna. Então Jesus está falando de dois alimentos aqui, o físico e o espiritual. O físico ele te sustenta por algumas horas, mas logo você tem que comer de novo, né? E o espiritual ele está falando de um alimento necessário para se manter de pé diante das lutas daquilo que vivenciamos. Agora o que eu acho interessante, se tratando de maná, o maná ele serviu para sustentar o povo de Israel. Então o maná ele era de uma forma específica para uma nação, para um povo.
Já Jesus, ele não desceu só para Israel. Ele desceu para ser um alimento para todos. Por isso que ele é o pão verdadeiro que desceu do céu. Ele está dizendo, o pão anterior, ele foi para sustentar o povo num trajeto. Eu desci para sustentar vocês num trajeto até a eternidade. Então há uma diferença. Quando Deus deu maná, ele ofereceu apenas uma dádiva. Mas quando o Pai envia Jesus, como diz lá em João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele enviou e ofereceu a si mesmo. Não custava nada para Deus mandar o maná todos os dias. Mas quando ele enviou o seu filho, ele pagou um alto preço. Custou tudo que ele tinha. O povo de Israel precisava comer o maná diariamente. Mas o pecador que crê em Cristo, uma só vez recebe a vida eterna. Então, naquele tempo, as pessoas precisavam comer o maná todos os dias, e na sexta-feira vinha a porção dobrada, porque não podia colher no sábado. Quando Jesus desce para alimentar o pecador e mudar a sua trajetória para trazer sobre ele uma visão de uma nova criatura, quem se alimenta de Cristo se alimenta uma única vez. Por isso que Jesus, no poço, quando está com a mulher samaritana, em João capítulo 4, ele fala: dessa água que você bebe tornará a ter sede, mas da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E ela vai dizer assim: me dê dessa água, para que eu não venha voltar aqui, porque ela está machucada com muitas coisas, ele quer viver uma vida totalmente transformada, e a água que Jesus está oferecendo é uma água que vai jorrar dentro dela e se tornar uma fonte de vida eterna. E quando essa mulher entende que essa fonte é uma fonte inesgotável, que essa fonte é Cristo, ela vai para a cidade trazer outras pessoas para ter o contato com o Messias. E aqui eu queria trazer essa reflexão para mostrar para vocês o seguinte: o maná não custou nada para Deus, mas quando Cristo desceu como o verdadeiro pão do céu, custou tudo que o Pai tinha. Então o Filho veio por um alto preço. Ele veio para resgatar a tua vida, ele veio para saciar a tua sede, ele veio para saciar a tua fome da presença de Deus. Então guarde isso no teu coração, porque a descida de Cristo custou um preço muito caro para o Pai, para que você viva de uma forma desregrada, de uma forma qualquer, sem compromisso. Hoje as pessoas vão para o culto esperando receber apenas milagres e vitórias. Mas esse vídeo é para te conscientizar que o culto é local de relacionamento, local de entrega, de adoração, onde você vai porque precisa sentir a presença de Deus. As bênçãos são consequências de uma vida onde tem adoração e tem compromisso e um relacionamento sincero com o Senhor. Se você tem um relacionamento com Deus, certamente você também será abençoado. Mas não vá para o culto como essas pessoas estavam indo atrás de Cristo por causa do pão, por causa do milagre da multiplicação. Não estava correndo atrás dele pela essência, por aquilo que ele representa. E o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer: busque ao Senhor por aquilo que ele é, porque o que ele já enviou, ele pagou um alto preço. Ele não precisa provar nada para ninguém, porque o que ele tinha que fazer, ele já fez. Deus te abençoe. Se esse texto falou contigo, se essa reflexão falou contigo, comente aqui, compartilhe com alguém e que Deus abençoe sua vida. Se puder, se inscreva no canal. Vamos fazer com que essa mensagem alcance outras pessoas em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.